Muito bom estarmos aqui juntos, irmãos, nesse início de noite, né? Chuvoso, que bom, né? Sempre é bom uma chuva, né, irmãos? Graças a Deus, né? Que bom. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 7. De quarta-feira nós trabalhamos Josué, né? Uma semana nós falamos dos milagres de Deus, né? Depois no capítulo 7 nós falamos dos pecados, né? Dos pecados que as pessoas fazem, né? Então, é sempre melhor falar de milagre, né, irmão? Das vitórias, né? As derrotas nem sempre agradam, né? Mas é bom para sabermos, né? Então, capítulo 7, Josué 7, eu quero ler do verso 19 a 21. 7, 19 a 21. Acharam? Então diz assim a palavra de Deus: Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Amém, irmãos? Essa é uma passagem interessante, irmãos. O povo de Israel veio de uma vitória no capítulo 6, uma vitória tremenda, e depois eles têm uma derrota tremenda também, por causa de um pecado. E Deus mostra esse pecado. Primeiro eu quero dizer, irmãos, que ninguém peca sozinho. Sabe por quê? Porque pelo menos tem sempre os olhos de Deus para olhar. Então você nunca está sozinho para pecar, saiba disso. Sempre tem alguém olhando, e esses olhos de Deus não falham, irmãos. O julgamento de Deus não falha. Mas aqui tem uma sequência interessante. Quando Acã confessa, irmãos, ele fala assim, o verbo que ele usa: eu vi, eu cobicei, eu peguei. Olha que interessante, eu vi, cobicei e peguei os despojos. Há uma progressão natural humana até aqui. O que o olho contempla, o coração cobiça e a mão levou. De novo, o que o olho contempla, o coração cobiça, e aí vem a ação do pecado. Irmãos, eu quero dizer que qualquer um pode entrar nessa. O grande problema é deixarmos crescer no coração essa vontade de pecar. Acã sabia que estava fazendo errado, mas ele continuou. Ele fala: eu vi, e depois cobiçou, e aí veio o pecado, irmãos. Quando nós deixamos entronizar no nosso coração, irmãos, algumas vontades, não tem quem tire depois. Por isso que a palavra diz, né, lá em 1 Coríntios, que Deus possa nos dar o escape antes. Agora, se você gosta do pecado, enraizou, não tem jeito. Mas tem algo, irmãos, que nós temos que entender também. Josué, no verso 19, fala assim: Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Está falando: olha, Acã, confesse. Irmãos, nós temos que aprender isso, a confessar. E lá em Provérbios 28, 13, diz assim, ó. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero dizer que nós temos um Deus poderoso. Poderoso para salvar e poderoso para perdoar. Hoje é dia de ceia. Irmãos, se renda aos pés do Senhor. Eu não sei o seu coração, mas eu quero dizer uma coisa: nós nunca pecamos sozinhos, porque Deus vê tudo. Eu não sei a sua situação, eu sei da minha. Irmãos, aproveita esse culto, aproveita os louvores, aproveita para fazer o que diz o verso 28, 13 de Provérbios: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Coloca para Deus, meu irmão.
Não espere vir a público, como aconteceu aqui com a Acã. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Eu vou parar aqui, irmãos. Parar aqui porque nós temos um grande culto pela frente, irmãos. Nós já estamos com o pessoal preparado, o louvor. Já tem quem trará a palavra da noite, só esperando aqui para subir nesse local. Já temos ceia preparada, meu irmão. Só basta agora nós abrirmos nossos corações, irmão, que o Espírito Santo vai fazer o resto. Amém? Ô Pai, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocamos na Tua presença, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa agora, Senhor, vasculhar cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Como foi dito aqui, Senhor, sabemos que nenhuma transgressão é escondida de Ti, ó Pai. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude agora, Senhor, a confessarmos a Ti, ó Pai. Que possamos, Senhor, aquilo que está mais oculto no nosso coração, ó Pai, podermos ter coragem de falar contigo, ó Pai. Ó Senhor, obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, ó Pai. Obrigado pela Tua bondade para conosco, ó Pai. Porque cremos que o Senhor é um Deus de amor, ó Pai. É um Deus eterno, Senhor. É um Deus, Senhor, que nos prepara, Senhor, um plano de salvação, ó Pai. Ó Senhor, eu quero Te colocar, ó Pai, esse culto nas Tuas mãos agora, Pai. Que o Senhor possa abençoar o ministro, Pai, ministro de louvor, Senhor. Que ele possa entoar cânticos aqui agora, Senhor. Que esses cânticos possam subir, ó Pai. Possam chegar a Ti, Pai. E, Senhor, que possa preparar os nossos corações para receber a Tua bendita palavra, palavra de poder, Senhor. Que o Senhor possa usar tremendamente o Teu ministro nesta noite. Abençoa, Senhor. Fala com ele, Senhor, para falar com a Tua igreja, Pai. Ô, Senhor, obrigado, Senhor, pelos Teus feitos, Senhor. E obrigado pelo que o Senhor vai fazer aqui nesta noite, ó Pai. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é grande. A Tua bondade para conosco, Senhor, não tem igual. Obrigada por isso, Deus. Nós queremos cantar agora quanto o Senhor é grande e agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por tudo em nossas vidas. Confiamos em
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Uns 40 minutos antes do culto começar, a mola do pedal quebrou. E eu fiquei pensando, porque tinha muito a ver com o que a gente tinha planejado para falar hoje, sabe? Falar sobre o quanto Deus é bom. E apesar da mola ter quebrado, apesar da Ana ter corrido lá para resolver, do Guilherme ter ido também, Deus é bom. Amém? E eu queria ler Salmo 136. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os luminares, o sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua, as estrelas a presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel por meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. E derrubou o faraó e seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos louvar a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Tudo que é
te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é.
vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas desfez, ressurgiu. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas desfez, ressurgiu. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção, Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção, Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, através da sua bondade, Deus, a gente pode ter certeza de que o Senhor não vai nos deixar. Através da sua bondade, Deus, é a única certeza que a gente tem, Senhor, porque o Senhor é bom conosco. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
Aleluia. Glória a Deus. Você cantou aqui que tu não me deixarás, né? Ele sabe disso. E você? Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tudo a ver. Então eu quero te convidar aí a abrir tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Derrubei aí. Obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 24. É uma história que eu gosto muito. Lucas 24, verso 13, diz assim, Lucas 24, 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: quais? E responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram a ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardio de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achavam em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando ele à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe os olhos e conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra maravilhosa, Deus. Senhor, como é apaixonante a tua palavra, Deus, como o Senhor é tremendo, Deus. Como não podemos amar um Deus tão grandioso assim, Pai. Pai, eu te peço que agora, em nome de Jesus, o teu Espírito passeie no nosso meio, som do nosso coração, som da nossa mente, no mais profundo,
e fala, Senhor, com cada um de nós. Usa a minha vida para trazer, ó Deus, a tua mensagem, Senhor, a tua vontade, Deus. Não permita, Senhor, que as minhas falhas, os meus erros possam, Senhor, interferir, ó Deus, na tua santa palavra, Deus. Mas que ela seja ministrada na pureza, Deus, com que ela foi escrita, Deus, e preservada até hoje, Senhor. Abençoa-nos hoje, Senhor. Abençoa os professores do Ministério Infantil. Abençoe as crianças que lá estão também, ó Deus. Abençoa, Senhor, o teu povo hoje. Recebe, Senhor, o nosso culto, Deus. Recebe, Senhor, as nossas vidas agora, Deus. E vem, Senhor, e fala com cada um de nós e faz a tua obra em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, irmãos, só se situando onde eles estavam, os discípulos estavam no terceiro dia da crucificação. E eu gosto de imaginar aquela situação, porque realmente essa situação, esse tempo desses 3 dias da crucificação dos discípulos, é algo que eu gosto de meditar, porque é algo que fala muitas coisas a respeito da nossa caminhada cristã. E eu vejo que o caminho de Emaús poderia ser escrito como peregrino tranquilamente, porque, na verdade, esse caminhar aqui desses 2 discípulos pelo caminho de Emaús, que a gente não sabe quem é, mas sabe que né, que não era Pedro, né, porque quando eles chegam lá, Pedro também conta a história dele. A gente não sabe quem são esses 2, mas nós sabemos que eles estavam ali extremamente entristecidos. A gente percebe porque eu fico imaginando assim várias coisas que acontecem na vida das pessoas, por exemplo, um divórcio, né? Ou mesmo apareceu esses dias no jornal uma pessoa, né, um homem entristecido porque tinha casado há pouco tempo, e um louco foi lá e assassinou a mulher dele. E o cara com uma criança pequena, né, acho que ele tinha 3 anos de casado, então imagina, 3 anos. 3 anos é o tempo onde você planta muitas coisas, né, na esperança de poder colher. Eu fico imaginando essa pessoa que plantou durante um namoro, talvez um namoro cristão, talvez não, mas um namoro intenso, com muito amor, com muita declaração. E aí no dia do casamento, né, e aí aquele momento do casamento é o momento onde a gente realmente começa. E a vida cristã é mais ou menos isso também, né? No dia do batismo é o dia que a gente realmente começa, tá valendo, né? E aí a pessoa casa, e aí ela começa a fazer planos, e os planos vão o que nós vamos trabalhar, aonde a gente vai morar, quando nós vamos ter filhos, quando a gente vai comprar a nossa casa, para onde nós vamos viajar, quanto tempo nós vamos passar viajando, conhecendo, até que tempo que a casa vai ficar vazia, porque eu não sei, mas eu lembro eu e a Ju, quando nós casamos, a gente passou um tempo que a gente aproveitou, mas chegou um tempo que começava a fazer eco na casa, né? Algo está faltando, né? Tem alguma coisa que precisa acontecer aqui. É como se você planta um jardim e você coloca flores lindas e aquelas flores crescem, morrem, crescem, murcham, mas fala, está faltando uma árvore, né? Está faltando alguma coisa com mais substância, está faltando alguma coisa que dá mais trabalho, está faltando algo que realmente vai durar muito tempo, que vai levar um grande tempo, uma grande dedicação minha. Foi assim. E eu vejo os discípulos aqui que eles estavam nesse momento, eles viveram grandes maravilhas, eles viveram grandes milagres, Jesus falava, as coisas aconteciam, Jesus perdoava pecados, pessoas, e há muito pouco tempo, a coisa de uma semana antes, Jesus entrava ali por Jerusalém e as pessoas jogavam ramos e glorificavam o seu nome, né? E ele teve uma entrada triunfal, uma entrada brilhante, né? Uma entrada digna de alguém poderoso, e eles criaram toda aquela expectativa. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, é com expectativa. Nós criamos expectativas irreais. Tem uma historinha, não sei se vocês já ouviram a historinha da coruja e da águia. Um dia a coruja chega para a águia e fala assim, águia, nós somos aqui, nós estamos vivendo na mesma comunidade, então vamos fazer um acordo, eu não como os seus filhotes, você não come os meus. A águia falou, ok, como são os seus filhotes? Meus filhotes são lindos, são uns filhotinhos lindos, ficam com a boquinha aberta, um biquinho desenhadinho, uma pelezinha desenhadinha, todos fofinhos, bonitinhos. Um belo dia ele chega lá, cadê meus filhotes? Comeram meus filhotes. Aí ele vê um pena de águia, a coruja vai voando para a águia e fala assim, o que aconteceu? Nós fizemos um acordo, você comeu meus filhotes? Ele falou, eu comi uns bichos feios, seco, pelado, olhudo. Eles fizeram seus filhotes? Falaram, meus filhotes, você corrompeu o acordo. Ele falou, não, você que me contou errado. Então, na verdade, a gente cria expectativas de algo que não é real. E os discípulos criaram expectativa, né? Eles entenderam que há remissão
de Israel seria a libertação do povo romano. E não entenderam que a primeira libertação que a gente precisa é do pecado. Que livre do pecado, né, depois a gente vai ver lá na frente os apóstolos falando, que livre do pecado você pode até ser um escravo, mas você é livre. Né? Você pode até estar debaixo de uma escravidão como acontecia na época. Né? E o próprio Paulo falava, eu estou aqui, estou preso, mas estou em paz. Não deixe que a minha prisão te desanime, porque a minha prisão cumpre um propósito maior. Paulo estava na expectativa certa. Ele tinha exatamente o caminho que ele tinha que trilhar. Mas esses discípulos não. Eles estavam o quê? Completamente sem direção, sem rumo, sem caminho. Porque eles esperavam em Jesus o quê? Que ele ia entrar, ia brigar lá com Roma, ia libertar todo mundo, que Israel voltaria àqueles tempos de glória que ele tinha antes, que Jesus seria o novo Davi, que reinaria e que libertaria e que conquistaria e que avançaria e que restabeleceria as 12 tribos. Essa era a expectativa deles. Expectativas erradas. Então eles começam a andar ali por Emaús completamente perdidos, né? E essa hoje é a nossa grande questão. Como corrigir os rumos? Como corrigir o meu caminho? Será que eu também não estou perdido? Será que neste momento da minha vida eu não estou com o meu rumo desnorteado aí? Será que eu não acabei de sair de uma situação complicada? Né? Quem sabe aqui o que é corrigir rumo é quando você recebe aquele aviso de, amigo, a partir de amanhã eu não preciso mais de você. Isso só aconteceu uma vez na minha vida. Só aconteceu uma vez na minha vida. Uma vez. Mas foi um negócio assim, eu falei, você resolve dois problemas, né? Primeiro, você tira um peso das suas costas, porque se vocês forem igual eu trabalho intenso. Eu, quando eu estou num negócio, eu estou mergulhado naquilo. Então, você tira aquele saco de 50, mas você pega um outro, né? Porque você fala, e agora? O que vai ser da minha vida? Tem aqui minha rescisão, dá para tanto tempo, para onde eu vou? Mas, às vezes, a gente está num problema ali que nós criamos. Às vezes, a gente entrou numa barca furada, às vezes, a gente entrou numa situação, às vezes, a gente saiu da nossa igreja e foi para uma outra igreja e ficou completamente ali e falou, meu Deus do céu, fui para o caminho errado. Entrei aqui pelo caminho de Emaús. Se você vê, os discípulos vão para Emaús porque, na verdade, eles estão voltando para onde eles achavam que seriam a casa deles. Né? Eles começam ali, então, se você começar a ver o versículo 14, ele começa num questionamento da história deles. Eles começam meditando sobre as coisas que estavam acontecendo. Iam falando entre si de tudo que lhe havia sucedido. Eles olham e falam, mas em que parte da história eu errei? E às vezes, né, a gente está numa situação ruim e fala assim, peraí, Deus, onde eu errei nessa história? Em que parte da história eu não ouvi direito? É fato, óbvio, notório aqui, que nós que lemos o versículo inteiro, que eles não entenderam alguma coisa. E muitas vezes nós não entendemos alguma coisa. Eu gosto muito dos evangelhos, nada contra os demais livros da Bíblia, porque todos são santos, são puros, mas eu gosto muito dos evangelhos, porque os evangelhos têm uma coisa assim, Jesus está constantemente falando, vocês não entenderam, vocês não entenderam, vocês não entenderam, não é disso que eu estou falando, não é disso que eu estou falando. E ele não está falando isso para os fariseus, ele não está falando, ele fala para os próprios discípulos. Ele chega no mais próximo lá em Pedro e falou, sai daqui, Satanás. Você não entendeu nada, Pedro. Há 10 segundos você acabou de falar que sobre esta pedra edificarei a tua igreja e agora você vem e me dá uma dessas, Pedro? Você está maluco? E eu me vejo muito nessa situação. Eu vejo a vida do cristão, esse tempo que a gente caminha com as pessoas e vai entendendo, a gente vê muito na caminhada o quê? O cara se questionando, mas onde eu errei? O que eu fiz de errado? Ou, às vezes, o cara perdido. Glória a Deus aqui pela vida do Leandro, que levantou a bandeira da Escola Bíblica Dominical, irmão. E venha, porque a Bíblia é algo tremendamente maravilhoso. Se tem uma coisa que é apaixonante, você vai ver, a gente está pregando aqui sobre um pedacinho de nada. Aí você vai ver quanto conteúdo rico tem numa historinha desse tamanho. Uma historinha desse tamanho. Quanto conteúdo rico tem nas bem-aventuranças. Quanto conteúdo rico tem na oração do Pai Nosso. Tem gente que escreve livros de 200, 300 páginas sobre a oração do Pai Nosso. A Bíblia é algo que você mergulha e ela é a profundidade de Deus. Profundidade de Deus. Né? Mas aqui os discípulos estavam repassando a história, falando, aonde nós pisamos na bola?
será que não era bem esse Jesus? Mas, pô, como é que é? O cara fez cego enxergar, o cara fez coxo andar. E não bastasse isso, o cara estava lá morto há 4 dias, cheirando mal, e ele fala, vai, levanta, vem, e o cara levanta e vem. Se acontecesse isso hoje, né, irmão? Tem uma historinha, a gente conhece uma irmã que falou que da congregação, e a menina ora, uma menininha ora, e a pessoa ressuscita, e os caras, ó, correm, né? Mas entendeu? Jesus fez um morto ressuscitar. E o cara fala, mas peraí, não pode ser. Será que ele era só mais um profeta? Será que ele era só mais um Elias? Será que ele era só mais um Eliseu? A dúvida começa a entrar no nosso coração e tomar conta, e a gente começa a ficar cheio de questionamentos. E ele fala aqui, ó, eles iam fazendo pergunta uns aos outros. Um ao outro, ele ficava perguntando um ao outro, eles ficavam se questionando. E esse questionamento, irmãos, esse questionamento é onde o Satanás entra. Por isso que hoje aqui eu vou fazer propaganda total sobre a escola bíblica dominical. Porque é nessa dúvida que Satanás entra. Ele precisa achar uma brecha. E apesar de você achar que a brecha é o pecado, que a brecha é a dúvida. A dúvida. A hora que você duvidou, ele entrou. O pecado é consequência da dúvida. O pecado é só a consequência da dúvida. A dúvida entrou, Satanás entrou. Não é assim? A gente aprende no JEP, né? A gente aprende lá no JEP. Primeira aula que você teve aqui na igreja, lá na aula 4, ele vai falar disso, né? Falar, a serpente chega não, fala, não foi isso que Deus falou? Que você não pode comer nenhum fruto? Ele fala, foi isso que Deus falou? Não foi, mas a serpente, ó, colocou a dúvida lá. O cunha da dúvida. E a gente toda hora está se questionando, será que é essa igreja? Será que é este lugar? Será que são essas pessoas? Será que esse é o marido certo? Será que é a esposa certa? Será que eu deveria ter filho agora? Será que eu não deveria ter esperado? Será que esse é o emprego? Será que esse é o trabalho? Meu Deus! Pega um caminho e anda. O que a palavra fala? Mas eu não leio a palavra, então fica difícil. O que a Bíblia diz sobre o seu trabalho? O que a Bíblia diz sobre o seu casamento? O que a Bíblia diz sobre os teus filhos? O que a Bíblia diz sobre os teus negócios? Eu tenho uns 4 livros de negócios lá. Uns 4, sem brincadeira. 4. Até de um cara que nem cristão é. Falando sobre a Bíblia. Eu tenho um que é 25 lições bíblicas, o cara não é cristão. E o cara fala de 25 lições bíblicas. Então, irmãos, essa é a maravilha. Deus tem resposta para tudo. E nós deixamos a dúvida tomar conta. E os discípulos estavam assim. Eles estavam deixando com que a dúvida entrasse no coração deles, de forma que eles não conseguiam o quê? Olha o que fala o versículo 16. Enxergar. Às vezes essa dúvida faz com que a gente não enxergue os caminhos de Deus para a nossa vida. Não enxergue o plano de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente fica lá, 40 anos no deserto, girando. Porque não enxerga o plano de Deus. Não entende que aquele deserto era só para passar e ir embora. Não entende a vocação. Hoje nós estávamos lá eu estava fazendo o JEP, a gente estava falando disso, de vocação. A gente estava falando, inclusive, por uma Jesuscidência, né? Mas hoje foi sobre a ceia. E hoje nós temos ceia aqui. E a Bíblia fala que, porque a gente não discerne o corpo de Cristo, há muitos fracos, doentes e que dormem. Porque eu não entendo o meu papel na igreja, porque eu não entendo o corpo de Cristo, que é isto daqui, eu fico fraco, doente e às vezes até morro. Talvez físico, talvez espiritualmente. Talvez eu esteja só dormindo, como fala o texto. Mas eu preciso acordar, né? Mas não discernindo. E eles estavam o quê? De olhos fechados, eles não discerniam o papel dele na igreja. Eles não discerniam a importância. Por quê? Porque Jesus tinha falado, e mesmo assim eles não tinham ouvido. Mesmo assim eles não entendiam, ao ponto de Pedro olhar para Jesus e falar, não, você vai morrer, Jesus, você está louco? Como assim? Você não precisa morrer. Você consegue conceber um outro tipo de salvação que não seja com derramamento total do sangue de Jesus na cruz?
Você consegue conceber uma outra salvação? Você consegue arquitetar uma outra forma mais perfeita? Você acha que se tivesse um único jeito de Deus salvar a humanidade sem entregar o seu Filho unigênito, Ele não o faria? Ou se eu tivesse um jeito de salvar a humanidade? Ou você acha que eu trocaria o Samuel por qualquer humanidade, ou por toda a humanidade? Você acha que eu trocaria? Morre todo mundo. Simples assim. E eu quero ver o pai que fala, não, mas o meu eu dou. Não, se for por eu dou. Fernandinho Beiramar merece o meu filho também. Não dou. Se você pedir o Samuel pela Giovana, eu não troco. Se pedir a Giovana pelo Samuel, também não troco. Não tem troca. Se para salvar a Giovana eu tiver que matar o Samu, não vai rolar. E vice-versa, também não rola. Agora então pensa, se Deus tivesse uma forma de fazer, Ele não teria feito. Óbvio que sim, mas não tinha. Jesus tinha que morrer completo. Tinha que morrer completo. Lá na cruz, eu estava explicando para eles, lá na cruz, não foi que Deus abandonou Jesus, irmãos. E aí eu dei uma explicaçãozinha para eles, eu falei assim, imagina que você está dentro do mar. Você está no mar, você é o Nemo, né? Eles são pequenos, você é o Nemo, está lá no mar. Você está no mar do Caribe. Você está mais perto ou mais longe do mar? Eles olharam e falaram, não, estou dentro do mar. Eu falei, obviamente. E você está no mar da Austrália? Também. Eu falei, a mesma coisa. Deus é onipresente. Então Deus não abandonou Jesus. Deus não se afastou de Jesus. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Então, toda aquela consequência de pecado, quando entra em Jesus, toda aquela carga de pecado, Jesus olha e fala, cadê Deus? E aí ele morre. Foi a única vez que Jesus ficou sem sentir a presença de Deus. Um único momento, um momentinho pequeno. E sabe por que ele fez isso? Por mim, por você. E a gente olha e fala assim, não, mas eu não quero isso. Eles até falaram, tem um menino lá, né, da escola, eu falei, eu quero ir para o inferno. Eu falo, tem. Não é só um menino. Tem um menino, tem um jovem, tem um velho. Tem tantas pessoas que olham e falam assim, não, Deus não me ama tanto assim. Não entende o tamanho desse amor, a maravilha desse amor. E os discípulos estavam assim, mas da mesma forma, eles continuavam caminhando. Só que, irmão, quando você aprende uma coisa, você não muda, não adianta. E aí vem um cara que eles nunca viram na vida e começa a perguntar, do que vocês estão falando? E eles não ficaram o quê? Envergonhados, não ficaram tímidos, não ficaram, mas falaram, você está perdido? Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de Jesus. Você não sabe quem era Jesus? Você não sabe que veio um homem que fez milagres, maravilhas e prodígios, e a gente tinha uma esperança enorme nele. Então, mesmo que você esteja perdido, irmão, fale de Jesus. Mesmo que você não saiba, fale de Jesus. Porque eles não sabiam, eles não tinham conhecimento nenhum. Tanto é verdade que eles estavam perdidos, mas mesmo assim eles falaram de Jesus. E você quer ver uma coisa maravilhosa que muitas vezes me encanta? É quando eu vejo uma pessoa simples. Sabe aquele cara simples, que a gente chama chucro, né, no interior? Sabe aquele cara que a gente fala, o caboclo bruto lá no Maranhão? Aquele cara que não tem conhecimento nenhum. E você quer ver coisa linda? É quando esse cara começa a falar de Jesus para alguém. E você vê, eu fico imaginando, eu fico como aqueles caras, como os fariseus, quando Pedro começa a falar sobre Jesus ali perante o Sinédrio, né? Os caras falam, esses caras iletrados não sabem nada, e é tão lindo. Às vezes eu falo para o meu pai, pai, de vez em quando fala, veio o irmão aqui, simples, André, e falou, pai, você tem que trazer esses caras para cá, meu. Esses caras, você não tem que pedir para eu pregar na igreja, você tem que trazer esse cara para eu sentar e ouvir, porque é bom. É bom ver a simplicidade do evangelho pregada com a unção do Espírito e com o conhecimento do limite dele. Mas um conhecimento profundo, abençoado, de experiências, de vida com Jesus. E esses caras, mesmo não sabendo o que estavam falando, falando, você não sabe, teve um Jesus que nasceu, viveu, fez um monte de milagres, só que os caras foram lá e mataram ele. Não teve acordo, não teve jeito. E aí o coração deles o quê? Entristece. Porque no momento que a gente está perdido, é o lugar ideal para a depressão, para a ansiedade, para a angústia, para o medo tomar conta. Porque a gente fica como se estivesse na escuridão. A gente está num caminho que a gente não conhece, né? Por exemplo, quando acaba a luz da tua casa à noite, você sabe andar por ela. Por quê? Você está na tua casa, você sabe onde você pôs o móvel, você sabe onde pôs a cadeira, e de vez em quando você pega um carrinho no meio do teu filho, né? E Deus abençoe que não seja uma peça de Lego e você esteja descalço.
Mas às vezes não. Às vezes você está num outro lugar que não é a tua casa. E aí como é que você anda? Meu Deus, aonde eu vou? Aonde eu piso? Para onde eu... né? Sabe quando você entra no mar e aquele mar que você não conhece? E você vai entrando assim, você vai pisando devagarinho, né? Porque você não sabe se não vai pegar um buraco. Eu lembro quando eu era menino, a gente ia muito para Mongaguá. E Mongaguá parece que era a praia do buraco. Como tinha buraco naquele negócio. E eu caminhava e bluf, e subia. E meu pai sempre deixou a gente com muito medo. Falava, mar é perigoso, não passa da cintura. Sempre, sempre. A gente sabe nadar, todos nadam, tudo. Mas nunca cobriu o umbigo. Porque mar era perigoso. Então, de vez em quando, davam aquelas mergulhadas. Mas assim, eles estavam assim, os discípulos estavam perdidos, entristecidos, angustiados. Olha o que fala no verso 17 aqui, ó. Eles pararam entristecidos. Por quê? Porque eles falaram assim, pô, a gente estava cheio de gás, cheio de esperança. O nosso time era o time campeão, pô. A gente tinha Pedro, a gente tinha Tiago, a gente tinha João, a gente tinha uma equipe inteira de discípulos, todo mundo preparado. Tinha Jesus na frente ali como técnico para organizar o esquema inteiro, o esquema tático, pô. Eu estava com o Guardiola, não estava com qualquer um. Estava com o técnico dos técnicos. Eu estava com o cara e chegaram lá e deram uma surra de 7-1 nele, pô. Eles estavam assim, eles não compreenderam, entendeu a dureza do momento, a angústia do momento? É a angústia de muitos momentos que nós vivemos na nossa vida, é a angústia de muitos momentos onde a gente acha que a coisa agora vai fluir, agora acabou a crise, agora o Bolsonaro ganhou, agora as coisas vão melhorar e de repente vem aquela avalanche de problema, né? Porque o crente também tem isso, né? Vocês é só comigo, eu vou falar por mim, aí vocês falam por vocês aí. Mas quando vem um problema, não vem um só, né? Vem um monte. Eu lembro que uma vez eu tinha pouco trabalho, eu estava sem dinheiro, as crianças em casa doentes, daqui a pouco o cachorro fica doente. Eu falo, mas peraí. Pô, até o cachorro, meu. Entendeu? Para-raio, né? Valeu o termo bom, né? Para-raio. Tem vezes que é para-raio, né? O negócio vai... Se uma coisa tem probabilidade de dar errado, ela vem em você, aqui, ó. Buf. Irmão, é assim. Jesus não prometeu vida fácil. Ele falou, não, no mundo não tereis aflição. Vem e a vida e tem bom ânimo. Você venceu o mundo. A partir do dia que você levantou tua mão, teus problemas acabaram, né? Não foi assim. Ele falou, no mundo tereis aflição. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Entendeu? Pedais quebram também. Às vezes espiritual, às vezes foi só a mecânica da coisa. Tempo de uso, desgaste. Carros quebram. Coisas ruins acontecem. Ventos fortes, tsunami, maremoto, tudo isso. Mas às vezes o cara aprendeu uma fé difícil de descer, uma fé que tudo vai dar certo. Às vezes o cara está olhando para as perspectivas lá da corujinha. Não, mas a vida é linda, é maravilhosa. Mas essa não é tua vida não, meu filho. Tua vida é meio difícil. É meio dolorida, é meio puxada. Obviamente que eles estavam completamente errados. Mas o que a gente aprende no caminho de Emaús, o que a gente aprende na nossa caminhada cristã, é que você não está sozinho. E foi isso que nós falamos aqui hoje no louvor. Você não está sozinho. Jesus não chegou neles e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, meu amigo, você está indo para Emaús? Não, vai para Jerusalém. Eles não terminaram voltando para Jerusalém? Jesus não falou para eles, você está indo pelo caminho errado. As coisas não funcionam assim no reino de Deus. Deus não pega você e vira a tua cabecinha e fala assim, você não é o cachorrinho que fica batendo, andando para cá, ele, não, peraí, vamos mudar o sentido. Opa, mudou, agora está indo para o outro lado. Essa metanoia, essa mudança de mente, não depende única e exclusivamente de Deus, mas muito de você também. De você querer. Deus te deu a liberdade de escolha, irmãos. Não tem como amar se você não puder escolher. A Ju só sabe que eu a amo porque eu escolhi ficar com ela. E ela só sabe, e eu só sei que ela me ama porque ela está comigo sem nada que eu possa oferecer além de mim mesmo. E coisa difícil é para uma pessoa ser muito rica, não é? Por quê? Porque ela nunca sabe se quem está com ela está porque realmente ama. Né? Não é assim? Nunca sabe. Coisa difícil é ter muitas coisas. Porque você nunca sabe quem são seus verdadeiros amigos. Agora, os meus eu sei que são verdadeiros. Até porque já tiveram que me socorrer muito mais.
Então o cara foi lá para ser meu amigo, porque além de ser meu amigo, ele ainda tem que me ajudar. Fala, pô, então esse cara é meu amigo. É, maluco? Fala aí. Só a gente sabe, né? Entendeu? Só a gente sabe, só eu e ele sabemos o que é nossos 20 e tantos anos de história. Só você sabe com a tua esposa o que é a tua história. Se você não tem uma história com ela, se você não tem uma troca, se você não fala, meu, o negócio está pesado para mim aqui, e ela não fala, o negócio está pesado para mim aqui, e vocês trocam, e vocês se ajudam, e vocês se apoiam, você está num casamento ruim, difícil, triste. Porque um sempre ajudando o outro, um sempre ajudando o outro, um sempre ajudando o outro. Mas Jesus está com vocês nesse casamento, Jesus está com vocês nesse seu trabalho, Jesus está com vocês nessa tua caminhada de ministério cristão. E ainda que você fala, pô, mas eu não estou fazendo nada, pô, mas eu esperava muito, caramba, eu olho para o lado, eu vejo um cara aqui, o cara está crescendo, eu olho para o outro, eu vejo o outro cara crescendo, e eu ainda estou aqui, eu ainda estou sentado aqui no cultinho, assistindo o ministério infantil, não pode ser, eu tenho que ser diferente. Deus está esperando que você seja um excelente professor de ministério infantil. Porque quando você é fiel no pouco, aí Deus é fiel no muito. E muita gente acha que o fiel no pouco é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas se você for fiel no ministério infantil, com aquelas 5 criancinhas, Deus vai te colocar mais criancinhas, e mais criancinhas, e mais criancinhas. E mais criancinhas. Quando a gente começou a igreja aqui, eu comecei a dar JEP para a Bia, para a Ju, para a Renata e para a Bruna. Eu não sabia também dar JEP, mas eu comecei. E misericórdia da vidinha delas. Mas elas estão firmes. Deus é bom o tempo todo. Não dependeu de mim. Dependeu única e exclusivamente dele. Deus só esperasse que eu fosse lá e jogasse a aguinha. Fizesse a minha parte. Quem ia dar o crescimento era ele. Mas alguém tem que pôr a aguinha na planta. Você é o regador do jardim de Deus para alguma plantinha. Qual é a plantinha que você tem que regar? Deus vai te dar. Só que esse JEP me deu muitos e muitos e muitos JEPs ao longo da vida. Com alto índice de aproveitamento, sim, mas teve algumas baixas. E as baixas entristecem nosso coração. Quando Jesus fala, Deus, não deixa eu perder nenhum, realmente esse negócio dói. Quando você perde um. Então, quando Jesus está orando lá, a oração sacerdotal dele, lá no final de João, que ele fala, que nenhum dos que você me deu se perca, a não ser o que já ia se perder mesmo, que seja assim, dói mesmo perder. A gente fica com o coração. Quem deu JEP aqui sabe que realmente você queria que todo mundo se convertesse. Mas Jesus está com ele o tempo todo, caminha com eles, ouve o que eles têm para falar. E eles falam, pô, você não sabe? E ele conta toda a história. Aí Jesus fala assim, peraí, agora eu vou te contar uma história. Então, irmão, primeiro, já foi falado aqui no começo, na abertura do culto, abre o teu coração e confessa. Fala para Deus tudo o que você está pensando de errado aí. Fala, não gosto do Ricardo, não gosto do Eduardo, não gosto do André, não gosto da Ju, não gosto da Rosi. Não fala por irmão, fala para Deus. Porque tem uns irmãos aí que falam por irmão. Não é por irmão que é para falar, é para Deus. Entendeu? Fala para Deus, eu não concordo que o Roberto Carlos rodopeia lá no culto de oração. Fala para Deus, não fala para os irmãos. Falando uma coisa aqui louca, né? Pra você não falar, tá mandando indireta pro Roberto Carlos aí. Eu tô falando que eu sei que é uma coisa que não acontece. Quarta-feira vai estar lotado aí pra ver se eu rodopiar, Roberto. Glória a Deus, desculpa a piada. Mas entendeu? Fala para Deus, fala, Deus, me incomoda esse assunto, me incomoda o ar-condicionado, me incomoda a vaga de garagem, me incomoda que o irmão não tira o carro, me incomoda. Mas para Deus, irmão, quando alguém te pergunta, fala, irmão, estamos firmes, estou na fé, estou no propósito, estou com Jesus. Mas fala para Deus, confessa aquilo que te incomoda, porque os discípulos estavam totalmente perdidos, estavam desnorteados, começaram a falar, Jesus fez um monte de coisa, mas morreu. Tanto que ele já começa falando, Jesus de Nazaré. Né? Tipo, já dá referência, é um cara que nasceu em Nazaré, não é mais o Deus. Não é mais tu és o Cristo, filho do Deus de vivo. Não é mais esse, é o de Nazaré. Tem diferença, o Cristo, filho do Deus vivo, e o Jesus de Nazaré, que nasceu em Nazaré, né?
E eles estavam assim, totalmente perdidos, mas eles falaram. E Jesus falou o quê? Vocês são nécios, né? Vocês são tolos, vocês são infantis, vocês não têm intelecto, vocês não pararam e disseram. Vocês não entenderam o que disseram, que o profeta dizia? Que era necessário que ele padecesse para que essas coisas acontecessem. E aí Jesus pega e faz o quê? Começando por Moisés. Ele vai explicando a história inteira. Irmão, só tem um jeito de você sair do engano, é através da palavra. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de vir na escola bíblica dominical, mas muitos de vocês a dificuldade é a cama, e eu sei que é. Mas, irmãos, a palavra é o que vai abrir os teus olhos. Jesus não falou assim, peraí que agora eu vou derramar unção de conhecimento na tua vida. Jesus não pegou o óleozinho e falou, vão aqui agora. Jesus não pegou a flanelinha e falou, essa flanelinha eu usei e jogou em você e agora abriram-se os olhos. Jesus não pegou e fez o mesmo esqueminha que ele já tinha feito. Né? Ele já tinha feito esse esqueminha, então pegou lá o barrinho, colocou no olho e falou, agora abriram os seus olhos. O que Jesus fez? Começando por Moisés, foi falando acerca de todas as coisas que a palavra dizia dele. Então, irmão, você não precisa ficar procurando em livro, em texto, em pastor, em pregação, não precisa. É bom, ajuda, alimenta. Uma vez um cara falou, e eu gravei isso, falou, tudo que você lê é igual um peixe. Você vai comer, mas tem espinhos, você tem que tirar os espinhos. A Bíblia é o verdadeiro filé. Aí você pode mandar para dentro, que vai purinho, alimento total, não tem nada para te contaminar. Então, tudo que você lê vai ter o viés da pessoa. A palavra de Deus tem um viés do Espírito Santo, que é o viés verdadeiro. Então, assim, se esforce para conhecer mais, para meditar. Olha o tempo que nós estamos aqui falando de alguns poucos versículos. Olha a profundidade. Quantas vezes você não passou por esse texto e não reparou a profundidade dele? E ele ainda não terminou, porque no verso 30, Jesus abençoa os discípulos. Jesus não está de mãos vazias para você. Jesus não está de mãos vazias para mim. Jesus não está de mãos vazias para a igreja, mas ele tem um monte de bênção que ele quer dar. Mas para ele dar, você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer a profundidade das riquezas, do saber e do poder de Deus. Qual profundidade, como é grande, como é profundo, como é imenso. Aonde fica a eternidade? Aonde a eternidade começa? Aonde a eternidade termina? Qual é a profundidade? Qual é a largura? Qual é a distância? Em quanto tempo a eternidade acontece? Isso é Deus. Então, por isso que a palavra de Deus fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele não fala assim, até chegar num tempo, porque não tem esse tempo, irmãos. E num belo dia, você vai estar velhinho, assim, você vai falar, eu não conheço nada. Porque quanto mais você conhece a Deus, você fala assim, caramba, menos eu estou mais longe. É como se cada passo que você desse para chegar em Deus, como se ficasse a coisa mais distante, porque Ele é muito grande. Então você acha que você está chegando, mas você não está em lugar nenhum. E você já tem um monte de coisa para trás. Então a única coisa que você sabe é que hoje você conhece mais Deus do que amanhã, do que ontem. E menos do que amanhã. É só isso que eu posso te assegurar. Se você buscar a Deus, hoje você conhece mais do que ontem e menos do que amanhã. Deus é eterno, é maravilhoso. E Ele abençoa. E isso que Jesus quer para você. Jesus quer que você conheça, Ele está com você. Mesmo que você está no caminho errado. Como nós dissemos hoje, Deus está em todos os lugares. Ele está com você. Ele está do teu lado aí. Hoje, amanhã e sempre. Ainda que você esteja perdido. Se você estiver perdido, Ele está com você. Se você estiver no caminho, Ele está com você. Se você estiver indo para o caminho errado, Ele está com você. Ele está só esperando você gritar e falar, Jesus, me tira daqui e me leva para o teu caminho. E quando Jesus passa, tudo muda. Tudo muda, a coisa muda completamente de perspectiva. Eles mudaram completamente de perspectiva, porque a primeira coisa que Jesus faz, abre os olhos. Abre os olhos. Jesus quer abrir os teus olhos. Quer que você entenda qual é o plano dele para a tua vida. Quer que você enxergue efetivamente.
quer que você tenha conhecimento da palavra dele, quer que você realmente debruce e fale, peraí, eu quero meditar em cada linha dessa palavra. Eu quero conhecer cada coisa. O que Deus está querendo falar comigo aqui? O que Ele está querendo dizer nesse assunto? Para que eu possa conhecer, para que o meu propósito seja um propósito real, fiel. Porque só quando Jesus tirar as escamas dos meus olhos, ou me fazer enxergar as coisas espirituais, é que eu consigo o quê? O que acontece no 32? Meu coração ardia. Meu coração ardia. Era Ele. Jesus se entrega quando Ele faz um ato que Ele fez já algumas vezes, né? Que foi o quê? Tomou o pão e abençoou. E quantas vezes Jesus não faz isso aqui? Quantos domingos e domingos e domingos Jesus toma o pão e abençoa e você acha que é mais um culto como outro qualquer? Você passa por essa ceia como mais uma ceia qualquer. Você come esse pão como assim, eu preciso comer esse negócio, porque se eu não comer, o irmão do lado vai falar, está em pecado, varão. Né? Muitas vezes eu não me conserto porque eu quero me consertar, mas porque eu preciso comer. E vão falar de mim. Ou muitas vezes eu não como a ceia porque eu falo, não vou comer porque eu estou em pecado. E foi isso que Jesus disse, foi isso que Paulo ensinou, nós vamos ver depois na ceia. Mas Paulo não fala assim, se tiver em pecado não come na ceia. Ele fala, examine-se, pois o homem. E coma a ceia. Primeiro se examine. Tem alguma coisa para acertar? Acerta e tome a ceia. Ele não fala assim, não tome a ceia. Ele fala, se acerta e tome a ceia, irmão. Quando Jesus entra na tua vida, Ele transforma completamente. Quando você deixa Jesus te explicar o que é a palavra, o que Ele está dizendo, qual é o propósito que você tem para a sua vida, e o teu propósito é muito mais do que viver e pagar boleto. Muito mais, irmão. Muito mais. Jesus, misericórdia. Muito mais do que ser o diretor da sua empresa. Muito mais do que fazer de você um empresário de sucesso ou dono de uma franchising. Muito mais. Muito mais do que fazer de você um juiz, um advogado, um reitor, um pró-reitor, um médico mais reconhecido. Muito mais. Jesus não quer que você seja o melhor médico para operar Ele quando Ele estiver crucificado, para salvar. Não, vou salvar Jesus aqui. Jesus quer que você seja o melhor médico para que as pessoas glorifiquem o nome dEle. Fala assim, que médico, que médico. Que médico. Esses dias eu fui num médico e o médico não sabia o que eu tinha, eu também não sabia o que eu tinha, ninguém sabia o que a gente tinha, aí ficou todo mundo ali, tipo no caminho de Emaús. Aí ele falou, André, vamos lá, conta. Eu falei, doutora, há 3 semanas aconteceu isso, depois isso, depois isso. Ele falou, deixa eu te falar, quando você sentou aqui, eu já tinha descartado 100% dessa hipótese. Mas você falando, já me deu 50%. Agora, aqui eu estou chegando a 90%, mas não é minha especialidade. Humildade do médico, né, meu? Procura o teu médico lá, que ele vai te ajudar. Toma isso aqui, que é o tratamento. Se for isso, toma isso. Se não for, ele vai te falar. Aí você para com isso, entendeu? Então, eu vou te dar menos aqui, tá bom. Só para você ir. Beleza, doutor? Combinado. Que humildade, né? Quantas vezes você não chega no médico, o cara nem te ouve e fala, você tem isso. Fala, mas não, você tem isso. É virose. Próximo. E você? Virose. Próximo. E você? Mas, doutora, eu sou representante farmacêutico. Então tá bom, não é virose. Entendeu, irmãos? Eu não tô brincando, não é só médico, advogado é assim. Engenheiro é assim. Engenheiro não está preocupado em construir uma casa boa para você. Está preocupado que ela dê lucro para ele fazer mais casa, para ter mais lucro. Entendeu? As coisas estão invertendo o valor, mas você é cristão, então você sempre vai focar em fazer o melhor. Peraí, não, se eu for fazer uma casa, eu vou fazer a melhor. Mas esse emprego, então, cara, eu vou procurar outro emprego. Eu vou procurar um emprego que converse comigo, porque você não acha que você é o único que sobrou, tem mais 7.000. A Bíblia, né? Não foi isso que aconteceu com Elias? Tinha mais 7.000. Ele falou, eu sou o único, né? Você não, Elias. 7.000 naquela época é uma proporção grande para aquele povo. Oi? 70.000? 7.000, não era?
70, eu acho que era 7 mil. Seja o que for, você não está sozinho. Você não é o único crente do mundo. Tem muitas pessoas no teu negócio crente também, igual você. Entendeu? É isso que Deus espera de você. É isso que Ele espera de mim. Que você entenda, que você reconheça a presença dEle, que quando você estiver participando dessa ceia, você reconheça a presença dEle. Porque a hora que isso acontecer, olha o final, o que aconteceu. Na mesma hora, olha o que fala no 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Para Jerusalém. Eu já tinha falado para vocês, não era para vocês saírem de Jerusalém, aguardem em Jerusalém, que eu vou mandar o Consolador lá. Lá é o teu lugar, o que você está fazendo em Emaús? Se fosse eu, era óbvio que seria assim. Meu, o que vocês estão fazendo aqui, velho? Quem mandou vocês irem para Emaús? O que você está falando aí, Zé? Você é burro mesmo, né? Esse é o André. O Andrézão total, né? Sem falar os adjetivos, ou cabeção, cabeçudo, orelhudo e tudo mais. Mas Jesus não, Jesus mó paciente, né? Pensa um cara paciente. É isso que eu tenho que ser também. Eu estou mostrando aqui para mim, para vocês, qual seria a minha vontade. Pensa um cara paciente. Jesus chegou, ouviu, né? Porque a nossa maior dificuldade... Não, nem precisa, não termina. Eu já sei que você está errado. Deixa eu já te falar o certo. Não. Você está errado, meu. É Jerusalém. Não. Jerusalém, velho, Jerusalém. Sabe? Pega GPS, Jerusalém, partiu. Isso sou eu também. Né? A Ju fala que lá em casa só eu sei mexer nos controles. Porque toda vez que precisa, como que mexe? Eu falo, daqui. Puf, pronto. O que você quer assistir? Daqui. Pronto. Né? Esse sou eu. Mas Jesus não é assim. Jesus ouviu, cara. Vamos te ouvir. Jesus quer te ouvir, irmão. Espera aí, Jesus. Estou nesse trabalho aqui. O que eu estou fazendo nesse lugar? Estou nesse emprego aqui. Está difícil, está puxado. O que eu estou fazendo aqui? Aí Jesus vai falar, irmão, não era nem para você ter aceitado, velho. O que você foi fazer nesse emprego? Você estava tão bem lá. Não te faltava nada. Não. Você quis ser gerente? Gerente trabalha mais, gerente sofre, gerente é o que espreme, porque o chefe espreme daqui, os funcionários espremem daqui. O gerente é o presunto queijo. Né? Não tem jeito, irmão, você vai ser espremido. É verdade, isso eu já aprendi há muito tempo. Gerente é o que sofre. Então Jesus ouviu. Depois que Jesus ouviu, ele faz o quê? Ele ensina. Ele não dá o caminho, ele ensina. Ele fala, falei disso. E depois ele termina falando assim, agora você entendeu? Sentiu a minha presença? Viveu? Agora eu vou te falar. Caiu as escamas do teu olho? Aí o cara mesmo fala, ih, caramba, vacilei. A gente mesmo chega na consciência. Por isso que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é quem convence você do pecado, da justiça e do juízo. Não é o André, não é a Ju, não é nenhum pastor, não é nenhuma pessoa. É o Espírito Santo, irmão. Então quando você tiver que repreender alguém, você não chega para o cara e fala, ô pecador, você vai para o inferno. Chega falando, irmão, olha o que a Bíblia fala aqui, vamos ver. Entendeu? Os idólatras não entrarão no reino do céu. Você acha que é normal isso? Você gostar tanto de dinheiro desse jeito? Você gostar tanto do teu esposo? Você gostar tanto do teu filho? Você sabia que tem gente que idolatra o filho, né, meu? Você acha que é normal? Você pôr teu filho na frente de Deus? Porque é o que eu falei, não troco meus filhos por nada, mas não troco Deus pelos meus filhos. Não troco também. Porque eu sei que em Deus eles serão boas pessoas. Então Jesus nos leva para o caminho correto. Então quando você estiver na dificuldade, irmão, repense a tua história. Hoje é dia de ceia, hoje é culto de ceia. É um momento de se parar agora e fazer igual os caras de Emaús. Espera aí, como é que está a minha história? Às vezes a tua história está boa mesmo, você está no caminho certo, você está no centro da vontade de Deus. Às vezes você está só passando uma tribulação, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Você está no barquinho, chegou um vento ali, Noruega. Às vezes você está igual o Paulo, não tem o que fazer. Eu avisei, gente, não vamos por aqui porque o negócio vai cair. Você está no centro da vontade de Deus, você está no caminho certo, você está cumprindo o teu propósito, mas os caras falam, não, vamos para lá, ué, você vai fazer o quê? Né? Isso normalmente é a tua família que faz. Você fala, vamos para cá, mano, vamos para cá. E a família, não, vamos todo mundo para lá, vamos todo mundo para lá. Aí vai chegar lá no porto lá, que eu esqueci o nome agora, como é que é? Até muito bom. Mas você vai chegar no porto lá e o barco vai cair, vai afundar.
o porto é de passagem rápida, você vai ficar mais tempo, Deus vai falar, não vai morrer ninguém. Às vezes você está nessa condição. Mas, ora, busca em Deus. Qual é o teu momento? Tenha essa convicção plena que Jesus está na tua vida. Seja se você está passando bem, seja se você está passando mal, seja se você está no meio do pecado. Jesus está ali esperando só você levantar a mão e falar, Deus, me tira daqui. Agora o tira daqui, irmãos, às vezes a pessoa acha que levanta a mão, tira daqui, Deus vai tirar o cara limpinho. Não é, pô. A ovelhinha pegou, entrou lá no meio do chiqueiro, se lamaçou inteira. Depois de entrar no chiqueiro, foi lá para o meio do gado, se encheu de pulga. Depois foi lá e está todo nojento, todo cheio de carrapato e de verme. Aí acho que vai chegar agora e fala, Deus, me tira. Deus vai lá tirar, opa, berrou, vem. Só que quando ele tirar da boca, porque já está na boca do lobo, ele já está louquinho, já está para morrer. Vai tirar, mas aí vai fazer o quê? Tem que tosquiar, tem que tomar vermífugo, tem que tratar, tem que cuidar, e vai doer, vai machucar, você vai perder, você perdeu. Toda vez que você está indo para cá e desvia, você tem que fazer o caminho da volta e ir de novo. É sempre assim. Mas você tem que ter convicção de que você está fazendo isso com Jesus, e que Jesus está cuidando. E se for possível, ele vai abreviar. Mas você tem que aprender, glorifique a Deus que você vai aprender. Você não está sozinho. E coloca uma coisa na tua cabeça. Aprenda, aprenda e aprenda. Jesus está te treinando. Nós somos treinados para sermos um exército que vai governar com Ele na eternidade. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é te fazer ser uma pessoa aqui que vão fazer um busto, o André, olha o busto do André, como ele foi um bom homem. Não é nessa terra. Deus está me preparando e preparando todos nós para governarmos com Ele, lá no céu, lá na glória, que a gente possa continuar assim. Eu quero ler por último, para a gente entrar para a ceia, Hebreus 10, 35 ao 39. É um versículo lindo de Hebreus. E ele é muito claro, ele é muito óbvio, ele é muito direto. Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35 fala assim, ó, por isso, não abram mão, eu estou lendo aqui na NVI, tá? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Nessa terra? Não, irmãos. Na próxima. Na outra vida. Não abra mão da confiança que você tem em Jesus. Não abra mão, porque ela será ricamente recompensada. E ele fala aqui, ó, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverar, irmãos. Perseverar é caminhar um passo a cada dia, sempre à frente. Sempre à frente. O que Ele prometeu, porque em breve, muito em breve, aquele que vem, virá, e não demorará. E aqui o versículo muito conhecido pelos reformadores, né? Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Deus não se agrada de quem volta para trás, irmãos. Então você tem que perseverar, você tem que caminhar, você tem que avançar, você tem que ir para frente, sempre. Está difícil, está tortuoso, está machucando, mas vai para frente. Chora, cansa, senta, para, respira, mas vai para frente. Machucou? Passa um gelolzinho, caminha para frente. Sempre para frente, irmão. Até o último dia da tua vida, para frente. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas como os que creem e são salvos. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite hoje. Você entrou no caminho de Emaús, a coisa está bagunçada, está difícil, sua vida está um turbilhão, irmãos. Pensa, medita. Deus, fui eu? Não. Foi a circunstância? Talvez. Posso fazer alguma coisa para melhorar? O que você espera de mim nessa condição? O que eu tenho que fazer? Por que você me colocou aqui? Paulo sabia o que estava fazendo no barco, não tinha culpa nenhuma, coitado. Ele avisou, não vamos porque o barco vai naufragar. Mas o cara falou, vamos, então vamos. Mas ele sabia que ele tinha um plano, ele tinha que pregar lá em Romanos. Ele tinha um propósito. Então ele falou, vou do limão à limonada aqui. No caminho ele foi picado por cobra, ele passou o naufrágio, tomou uma chibatada. E ele fez o quê? Vida que segue.
para frente. Amém? Eu quero chamar os pastores, presbíteros, diáconos para a gente participar da ceia. E eu queria agora convidar você a meditar na tua vida. Feche seus olhos. Começa a buscar em Deus. Essa é oportunidade para todos nós. O que será que Deus espera, né? Qual será que é o plano dele para a minha vida? Um vai para Roma, outro vai para Jerusalém, outro foi pregar para o eunuco. O que Deus espera de você e de mim hoje? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra maravilhosa, Senhor. Senhor, perdoa, Deus, as minhas falhas, ó Deus. Perdoa, Senhor, cada um aqui também, ó Deus. Senhor, às vezes nós tomamos caminhos ruins, às vezes decidimos com nossos próprios olhos. Às vezes, Senhor, nós olhamos as circunstâncias e decidimos por ela. Mas o Senhor é um Deus tremendo, poderoso, santo Deus, que não deixa, Senhor, a gente caminhar muito longe dos teus caminhos, nem nos afastar muito de Jerusalém. Ainda que nós pensamos, ó Deus, que andamos por 60 ou 70 estádios, ainda que nós achamos que estamos muito longe, ó Deus, o Senhor está em todos os lugares. E assim como foi com aqueles discípulos no caminho de Emaús que estavam perdidos, e o Senhor foi até eles e ouviu e falou e ensinou e abriu os olhos, ó Deus, faça conosco hoje. Que a gente não come e beba indignamente esta ceia, Deus, mas que a gente possa compreender e discernir o teu corpo, Senhor, que foi partido por nós lá na cruz, o teu sangue que foi derramado por nós para a remissão do nosso pecado, e que nós possamos viver a alegria, Senhor, de sermos livres e libertos, ó Deus, restaurados, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco, ó Deus, não somente agora, neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida, Deus, e ter a certeza que nós podemos clamar pelo teu nome, Senhor, e que o Senhor nos responde, ó Deus, e está pronto, Senhor, para nos abençoar e para nos ensinar, e para nos guiar para o caminho correto, Deus, para o caminho da salvação. Abençoa os teus filhos hoje, Senhor. Abençoa o que está perdido, o que está cansado, o que está oprimido, Senhor, o que está humilhado. Abençoa, Senhor, o que está em depressão, ó Deus, o que está deprimido, Senhor. Abençoa, Deus, aquele que está sendo perseguido, aquele que está sendo maltratado, Deus. Porque como a tua palavra diz, nós ainda não combatemos até o sangue, Senhor. Ainda não fomos levados à morte pelo teu nome, Senhor, então que nós possamos, ó Deus, hoje, Senhor, sacudir as nossas roupas, ó Deus, levantar, ó Deus, e avançar para cumprir a carreira que nos está proposta, ó Deus. Abençoa os teus filhos hoje, Senhor. Abençoa, Senhor, a começar pela minha vida, ó Deus. Que nós possamos discernir o teu nome, Deus, e fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé, pessoal. Senhor Deus e Pai, queria te pedir perdão, Pai, por tudo que eu fiz de errado, Senhor. Que o Senhor possa estar me limpando, Senhor, a partir de hoje, Pai. Que este pão, Pai, renove as nossas forças, Pai. Que esse pão possa acalmar nosso coração, Pai. Que o Senhor venha, Pai, com sua presença, Pai, com tudo que o Senhor tem de bom para nós, Pai. Nos mostre os caminhos que a gente deve andar, Pai, aquilo que a gente deve falar, e principalmente, Pai, com quem a gente deva estar, Senhor. Que a gente possa caminhar, Pai, para Ti, sempre o Senhor sendo o alvo, Pai. Te agradeço, Pai, por mais essa ceia, Senhor, que nós possamos estar junto contigo, Senhor. Peço, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. O
Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23 fala: pois recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o pão, ele é o alimento. A gente aprende, né, a cadeia alimentar e fala que você precisa ter lá proteína, carboidrato, vitaminas, minerais. Esse aqui é a cadeia alimentar espiritual. Aqui é onde você vai ter de Deus as proteínas necessárias para o teu caminhar cristão. Você precisa entender que este corpo aqui não vai virar um corpo físico, mas ele vai virar um corpo espiritual, onde você recebe essa mansidão de Jesus, essa capacidade de explicar, essa capacidade de andar junto, mesmo que você está indo para o caminho errado. Às vezes o irmão está indo para o caminho errado, você vai ter a paciência de ir caminhando com ele, explicando as coisas que estão acontecendo. Não foi assim que Felipe fez? Caminhando, ele viu o eunuco ali, encostou no eunuco e fala: você entende o que você está lendo? E ele vai andando ali sem rumo, porque ele não sabia para onde o eunuco estava indo, não era o caminho dele, mas ele falou: eu quero falar para você, deixa eu te explicar. Quando a gente conseguir caminhar com as pessoas lá fora, mesmo que eles estão indo para o caminho errado, e nós falarmos de Jesus, e para isso eu tenho que estar o quê? Bem alimentado, porque o mundo lá fora é agressivo, o mundo lá fora é cruel, o mundo lá fora machuca, ele é espinhoso mesmo. Se você não estiver bem alimentado, se você não for uma ovelha forte, uma ovelha sadia,
Que o lobo vai vir, você vai correr e vai enfrentar e vai para frente, e vai proclamar o nome do teu pastor e vai falar em nome de Jesus, sai daqui, lobo. Sai daqui, leão. Sai daqui, urso. Porque eu sou uma ovelha e estou do lado de uma outra ovelhinha, mas eu tenho um pastor. E esse pastor me alimenta. E hoje é um alimento desse pastor que está aqui conosco. Comei deles todos, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Santo, 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 santo. Obrigado, Deus. Dá-nos a vida, Senhor. Dá-nos a vida. Amém. Vamos ficar em pé, igreja? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eis aqui esse cálice, Senhor, representando o teu sangue, ó Pai, o cálice da nova aliança, ó Pai, esse cálice bendito, Senhor, que nos traz a paz, ó Pai, ó Senhor, que o Senhor possa preparar cada coração, Pai, que possamos beber dele, Senhor, e receber da tua parte, ó Pai, é o que oramos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus, amém. O som se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o fim. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas venceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora você está fortinho. Fortinho espiritualmente. Está comidinho, está bem aí. Está com todos os seus nutrientes espirituais em dia. Né? Está aí musculoso, marombado. Só que de nada adianta isso se você não tiver vida. Se você não tiver espírito. Se você não tiver força para levantar da cama. Não adianta você ser o maior lutador do mundo e estar em depressão. Esse é o sangue da nova aliança. O sangue é a vida. Quando a gente toma isso aqui, quando a gente toma esse cálice que representa o sangue de Jesus, é a vida de Jesus agora circulando na nossa vida, como uma transfusão de sangue. É o Espírito dele, é a força dele, é o poder do Espírito, fortalecendo os nossos passos. Agora a gente já está forte de alimento, agora nós vamos ficar forte espiritualmente, para a gente sair e aguentar mais um mês. E eu espero que você chegue daqui um mês, de novo, todo mirradinho, cansado, subnutrido, de tanto que você trabalhou, não de tanto que você fez coisa errada, mas de tanto que você trabalhou, de tanto que você lutou, de tanto que você guerreou, de tanto que você foi à frente, de tantas pessoas que você falou de Jesus, e tantas pessoas que te agrediram, que te humilharam, que te ofenderam, que te machucaram, por nome de Jesus. E aí você vai chegar aqui cansado, exausto, subnutrido, para de novo, mais um mês, comer do alimento de Deus, beber da vida de Deus, e fazer tudo de novo, até que Ele venha. Tomai deles todos, Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória te damos, ó Deus. Glória te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, Senhor. Como é precioso, ó Deus, um simples ato, ó Deus, de partir do pão, ó Senhor, de beber, ó Deus, do suco de uva, Senhor, nos faz, ó Deus, virar pessoas completamente transformadas, novas criaturas, vivas, Senhor, cheios de energia, cheios de ânimo, Senhor, cheios de alegria, Deus. Pai, coloca, Senhor, as pessoas, ó Deus, dá-nos a oportunidade, ó Deus, de proclamar o Teu nome, de curar, ó Deus, as pessoas em Teu nome, de pregar o Teu Evangelho, Senhor, de anunciar as boas novas, de ensinar, de exortar, ó Deus, de abençoar, ó Deus. Enche hoje, Senhor, enche do Teu Espírito os Teus filhos hoje, transborda da Tua presença, Senhor, de forma, Senhor, que eles fiquem impactados, ó Deus, e não consigam, Senhor, se segurar, e proclame o Teu Evangelho, Senhor, aos quatro cantos da terra, até, Senhor, que no próximo mês nós estejamos aqui de novo, para fazer tudo de novo, Senhor, com a mesma alegria, com a mesma força, com o mesmo ânimo, Senhor, perseverando, ó Deus, caminhando sempre à frente, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Amém? Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, ó que lindo, chegar a hora
que a morte enfrentarei. Sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia! Vamos orar. Pai do Senhor, igreja, ficar de pé. Senhor, queremos agradecer, Senhor, por esses dízimos e as ofertas aqui, Senhor, que tivemos a oportunidade, Senhor, de receber de Ti e depositar uma pequena parte aqui, Senhor. Pedimos em nome de Jesus para que o Senhor abençoe as pessoas que vão, Senhor, utilizar desses recursos, que o Senhor possa dar clareza para elas, Senhor, onde deve ser aplicado, de que maneira, de tremor e temor, Senhor, para que eles possam fazer, Senhor, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode colocar. A paz, Senhor, igreja. Bom, vamos aos avisos. Toda quarta-feira, reunião de oração, no mesmo horário. A paz, Senhor, igreja. Bom, vamos aos avisos. Toda quarta-feira, reunião de oração, no mesmo horário de sempre. Todo domingo agora a gente vai ter a escola bíblica dominical, das 10 às 11h30, exceto nos dias de culto 10. Dia 14 de setembro, a gente vai ter o culto de casais, às 7 horas. No dia 21 de setembro, a gente vai ter o Dia da Família inteiro, no dia inteiro, no Paraíso 48. E dia 28 de setembro, a gente vai ter o louvorzão no Anália, às 7 horas também. Valeu. A reunião de oração, o culto de oração aqui é às 20 horas, não é isso? Entendeu? O horário de sempre é 20 horas. Aprendeu, Dudu? É o horário de sempre. Glória a Deus. Quem que foi? Fala, defensora dos fracos e oprimidos. Fala, Renata. Estava escrito, né, filha? Mas não foi falado. O horário de sempre, 8 horas da manhã? Não. 8 horas, 9 horas? Não, 20 horas. Glória a Deus. Quem não veio, perdeu. Então venha, tinha até café. Para a escola bíblica dominical. Me lembrou meus tempos lá quando eu era assembleiano. E eu era aluno e também depois fui professor. Eu atrapalhei um pouco, mas... Glória a Deus, Lê. Glória a Deus pela tua vida. Como o André falou, que levantou essa bandeira. E a gente precisa aprender da palavra de Deus. Para não ir para qualquer evento de doutrina e para qualquer coisa que estão falando aí, a gente vai se perdendo. E, de repente, a gente esqueceu Jesus aí pelo caminho de Amaús e ficou por lá. E esqueceu de segui-lo. Foi uma bênção. E é uma bênção a escola bíblica dominical, porque é a hora também que você que tem dúvida. E você poder abrir o teu coração e perguntar. E aquilo que foi falado aqui, a gente não tem receio. O que a gente não sabe, a gente vai estudar junto, dentro da palavra de Deus, do que diz a palavra de Deus, e não o que dizem por aí. Amém? Mas foi bênção. Não deixam de vir também. Hoje a aula foi sobre a plenitude de Cristo, tá? Capítulo 1. Tem o capítulo 2. Amém? Quem que está nos visitando hoje pela primeira vez?
Como é que você chama? Rita? Nossa, eu estou surdo, velho. Eu sei, agora eu entendi, mas eu estou completamente, eu estou com um zumbido já no ouvido. Além da Lilian, fique em pé, Lilian. Além da Lilian, mais alguém? Como é que você chama, querido? Como? André? Que beleza. E você? Daniela? André e Daniela? Fique em pé também. De onde vocês são? Que igreja? Ah, vocês iam lá e agora deram uma... Agora estão de... Sejam bem-vindos. Como é que a gente diz para todos eles? Para a Lilian, para o André e para a Daniela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e abençoados. Sai do seu lugar e dá um abraço neles, para dizer que eles deixaram a igreja mais bonita. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Aleluia. Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor fez. Tão importante, Senhor, quanto ouvir a Tua palavra, é saber que o Senhor está conosco o tempo todo, Senhor. É saber que desde o princípio do culto, o Senhor falou que nós nunca estaríamos sozinhos. Isso até a Tua volta, Senhor, para depois podemos viver pela eternidade conjuntamente, Senhor. Queremos te agradecer e te pedir, Senhor, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Livra-nos de acidente, de incidente, de ladrão, de homem mau, de assaltante, de bandido, de roubo, de furto, de batida de carro, de estuprador, de gente má, de bala perdida, de gente que põe fogo uma nas outras. E dá-nos cada vez mais da Tua unção, do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça, do Teu favor. E que nós possamos pregar, Senhor, a salvação que é através de Jesus na vida das pessoas que estão morrendo, Deus, que estão perdidas aí, Senhor. E que a gente vá proclamando o Evangelho, as boas novas, Senhor, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas daqueles que o Senhor tem, para que a gente possa alcançar, Senhor. Abençoa a vida dessa igreja, abençoe todos os trabalhos aqui dentro, que tudo saia de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E é no nome de Jesus Cristo que
nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Só para não ficar no vazio, foram 7.000. Tá? Amém? Elias falou, mas só estou eu aqui, Deus. Ele falou, não, tem mais 7.000 aí. Fica tranquilo, mas você está um pouco depressivo, deprimido, eu vou te dar um descansinho. Fica tranquilo com todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Não saia sem dar a paz do Senhor para 167 pessoas.